Olá, bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. No vídeo de hoje, a gente vai resolver ao desafio proposto no vídeo L8 da playlist de Cálculo 1. E aí, você calculou o limite? Ele existe? Qual foi a resposta que você encontrou? Antes de assistir o vídeo, porque senão não tem graça, já responde para mim aqui nos comentários se você conseguiu resolver o limite, como que você fez isso e qual foi o valor da resposta encontrada. Aproveita, dá um like no vídeo para que o YouTube entenda que esse material é relevante e entregue para um número maior de pessoas, um número maior de estudantes, assim como você. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, que é para ser informado de todos os vídeos novos que eu postar. E caso não faça parte da nossa comunidade no Instagram, vai lá e entra nessa família. O bom dessa rede social é que a gente acaba ficando mais próximo um do outro e fica muito mais fácil para eu responder as dúvidas que eventualmente vocês tenham. E assim, vamos deixar de papo e vamos ver se você concluiu com êxito esse desafio? O nosso propósito nesse vídeo é exclusivamente responder a esse desafio. Esse limite aqui existe ou não? Você resolveu? E que estratégia você utilizou? Vamos ver se é a mesma que eu estou trilhando nesse vídeo? Limite quando x tende a 4 desse quociente 3 menos raiz da soma de 5 mais x dividido por 1 menos a raiz de 5 menos x. Se vocês forem calcular o limite quando x tende a 4 do denominador, vocês vão perceber que esse limite aqui, ele vale zero. E por ele valer zero, o que a gente tem? Temos que o limite do quociente não é o quociente do limite. Ou seja, que a propriedade do quociente ela não é válida. Como a propriedade do quociente não é válida, a gente precisa pegar essa expressão aqui e investigar se não é possível atrelar a ela uma função semelhante, tal que para essa função semelhante as propriedades dos limites elas sejam satisfeitas. Temos que 3 menos raiz de 5 mais x dividido por 1 menos raiz de 5 menos x, isso aqui vai ser igual a quê? Se eu perguntar para vocês como que a gente poderia fazer isso, provavelmente a maioria de vocês iriam me sugerir da gente multiplicar essa expressão aqui por 1, só que 1 escrito como sendo uma divisão de parcelas iguais. No entanto, eu tenho que já adiantar para vocês que elas não irão funcionar. Opa, será que esse limite não existe? Será que realmente essa função ela não possui uma equivalente em que as propriedades dos limites possam ser aplicadas? Ou seja, a gente fica um pouco atordoado. A forma da gente sair dessa lama é fazendo uma substituição de variáveis. Façamos uma substituição de variáveis. Eu estou propondo a gente trocar essa variável x que a gente tem por uma outra, tal que para essa nova variável a gente consiga resolver o problema. Então, que variável eu vou sugerir? Eu vou sugerir que 5 menos x seja u ao quadrado. Por que disso? Porque se eu tiver raiz quadrada de u ao quadrado aqui, se eu tiver raiz quadrada de u ao quadrado, eu consigo me livrar da raiz. Agora vejam, se u ao quadrado é 5 menos x, isso implica que x é o mesmo que 5 menos u ao quadrado. E além disso, quando x tende para 4, o que acontece com a nossa nova variável? Se esse valor aqui ele tende para 4, então a nossa variável u ao quadrado ela tende para que valor? 5 menos 4, 1. E se u ao quadrado tende para 1, é porque u tende para 1 ou para menos 1. Assim, ao invés de a gente encontrar uma função equivalente, a gente encontrou um limite equivalente. Então, o que a gente tem? Tem que o limite, quando x tende a 4, de 3 menos raiz quadrada de 5 mais x, dividido por 1 menos raiz quadrada de 5 menos x, é a mesma coisa que o limite, quando h tende a 1, de 3 menos raiz quadrada de 5 mais, no lugar de x, quanto que vale x? Vale 5 menos u ao quadrado. E no denominador, a gente vai ficar com 1 menos raiz quadrada de u ao quadrado. Ou seja, isso aqui será o limite quando h tende a 1 de quem? De 3 menos raiz quadrada de 10 menos u ao quadrado. E aqui no denominador, a gente fica com 1 menos u.
Aqui eu quero fazer só um parênteses para vocês. Quando a gente tem raiz quadrada de u ao quadrado, a rigor, isso aqui só vai ser u se u for positivo. Caso u não seja positivo, a gente está falando de módulo, né? Caso u seja negativo, então aqui tem que ser menos u. Por que que eu fiz essa simplificação? Por que que eu sei que u é positivo? Responde para mim nos comentários por que que essa simplificação ela é válida, beleza? Então agora nós precisamos calcular esse limite aqui. Eu vou deixar como tarefa para vocês verificar que, para esse limite, a propriedade do quociente continua não sendo válida. Se a propriedade do quociente continua não sendo válida, a gente pode voltar para aquela nossa estratégia de tentar encontrar uma função equivalente a essa em que as propriedades dos limites possam ser utilizadas. A gente vai ter que 3 menos raiz quadrada de 10 menos u ao quadrado sobre 1 menos u, que isso aqui, se a gente multiplicar por 1, o que vai acontecer? A gente vai ter no numerador o produto de 3 menos raiz quadrada de 10 menos u ao quadrado, que multiplica 3 mais a raiz de 10 menos u ao quadrado. E no denominador, 1 menos u, que multiplica 3 mais a raiz de 10 menos u ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 3 vezes a raiz mais 3 raiz de 10 menos u ao quadrado. Menos a raiz vezes 3 fica menos 3 raiz de 10 menos u ao quadrado. Menos com mais menos, raiz quadrada de 10 menos u ao quadrado elevado ao quadrado. Aqui fica então raiz de 10 menos u ao quadrado elevado ao quadrado. E no denominador nós temos 1 menos u que multiplica 3 mais raiz de 10 menos u ao quadrado. Esse termo cancela com esse outro e a gente fica então com 9 menos 10 menos u ao quadrado. E embaixo 1 menos u que multiplica 3 mais raiz de 10 menos u ao quadrado. 9 menos 10 é menos 1. Menos com menos mais, então fica u ao quadrado menos 1. E embaixo a gente tem 1 menos u, que multiplica 3 mais raiz de 10 menos u ao quadrado. Aqui no numerador, a gente pode colocar o menos em evidência. Fazendo isso, a gente vai ter menos 1 menos u ao quadrado. 1 menos u, 3 mais raiz de 10 menos u ao quadrado. Por que eu estou falando disso? Porque 1 menos u ao quadrado é o mesmo que o produto de 1 mais u vezes 1 menos u. Com isso, a gente já consegue ter uma ideia da simplificação que a gente vai fazer. Por quê? 1 menos u aqui com 1 menos u aqui, a gente simplifica. Por que a gente sabe que pode simplificar? Porque a gente está calculando o limite em torno do 1. Ou seja, aqui a gente sabe que o u é diferente de 1. Logo, essas parcelas são não nulas e a gente pode simplificar. Então, isso significa que 3 menos raiz quadrada de 10 menos u ao quadrado sobre 1 menos u é o mesmo que o quociente de menos 1 mais u sobre 3 mais raiz quadrada de 10 menos u ao quadrado. Logo, o limite em torno do 1 dessa expressão 3 menos raiz quadrada de 10 menos u ao quadrado sobre 1 menos u é a mesma coisa que o limite em torno do 1 da expressão menos 1 mais u sobre 3 mais raiz quadrada de 10 menos u ao quadrado. Isso será o quê? Será o limite em torno do 1 para a expressão menos 1 mais u, dividido pelo limite em torno do 1 da soma dos limites 3 mais raiz quadrada de 10 menos u ao quadrado. Fazendo os cálculos aqui, então a gente vai ter que esse limite resulta em quê? Em menos 1 menos 1 e aqui embaixo 3 mais raiz quadrada de 10 menos 1. Ou seja, menos 2, que divide 3 mais raiz de 9. Raiz de 9 é 3, 3 somado de 3 é 6, então menos 2 sextos, que é o mesmo que menos 1 terço. Percebam que foi aquela estratégia de mudar a variável lá no início do problema que permitiu que a gente resolvesse ele.
Quando que essa estratégia é válida? Quando a gente tem no mesmo problema, por exemplo, calcular o limite, quando h tende a 1, de raiz cúbica de h menos 1 sobre raiz quarta de h menos 1. Ou seja, raízes, percebam que essas raízes são distintas. A gente tem uma raiz cúbica e uma raiz quarta. Então, se você, por exemplo, usar a estratégia de chamar h de u na 12, por exemplo, percebam que raiz de h será a raiz de 12. Então, raiz cúbica de h vai ser raiz cúbica de 12, que é o mesmo que u na quarta. Raiz cúbica, se h é u na 12, então quando a gente fala de raiz quarta de h, a gente está falando de raiz quarta dessa expressão, ou seja, u ao cubo. Note que essa mudança de variáveis aqui, ela permite que a gente se livre da raiz e faça os cálculos por meio das estratégias de fatoração e simplificações diversas para poder resolver o problema. O principal objetivo meu com esse vídeo era ampliar o olhar de vocês em relação ao tratamento que pode ser dado para encontrar quando existe o valor do limite da função em torno do ponto solicitado. Como disse em outros vídeos, vocês terão mais facilidade de resolver limites conforme vocês forem resolvendo. Por hoje deu. Vamos nos ver na próxima.